Hoje, em nosso último vídeo sobre a Feira de Milão 2019, vamos conversar um pouco sobre o que esta feira, a mais importante do mundo no meio decor, quer nos falar. Não importa se você é curioso, se apenas gosta de design, de arquitetura, de decoração, se você é um designer de interiores ou arquiteto, este vídeo é para você. Tenho certeza de que ele abrirá sua mente com relação à percepção dos ambientes, sejam eles o espaço onde você mora ou o espaço em que o outro mora. Isso mesmo, nosso corpo fala de nós por si só. Nossas roupas, cores e estilo falam de nós. Assim também, os ambientes que habitamos falam de nós ou então do outro. Por isso mesmo, podemos dizer que o Essalone dita mais que uma tendência estética, mas principalmente discursa, como quem analisa a sociedade e quer aconselhá-la, conduzi-la. Vamos lá? Vamos ver o social e o decor? Não precisamos de muito para reparar que existem 4 máximas na feira deste ano. A natureza, o resgate, sendo que o resgate nos fala de referência de história, conforto e experiência. Falando da natureza, a feira abrange tudo aquilo que representa a natureza, tudo que é feito de algo natural e vai até o upcycling, que está diretamente ligado à sustentabilidade. Upcycling é o nome que se dá para peças de decoração em móveis que são reaproveitadas com o mínimo possível de intervenção. Estas peças são reaproveitadas por uma questão de consciência ou por uma afetividade com a mesma, o que nos fala também de resgate. A natureza vem da retomada de um estilo chamado Art Nouveau, característico da virada do século XIX para o XX. O Art Nouveau vemos em meio à Revolução Industrial, a tendência para fugir daquela realidade de máquinas, a natureza. Vemos isso por suas curvas assimétricas, motivos decorativos, florais ou botânicos, a representação de animais. Aproveitando a era industrial, eram utilizados materiais industrializáveis, como o ferro, a madeira e o vidro, como novas técnicas, como foi, por exemplo, sua grande marca, o redondo, o curvar e moldar esses materiais. Sobre conforto, basicamente, vemos a destruição do perfeito, do arrumadinho, aquele lugar onde parece que ninguém vive nele. Onde a prioridade é o conforto, abre-se espaço para o aconchego, para o desarrumado, mas preste muita atenção, isso não quer dizer bagunçado. A imperfeição não está sendo somente aceita, como também está sendo admitida. Podemos perceber isso por meio dos conflitos e máscaras que caem nas redes sociais por meio da exposição e da tão falada deixar de viver de aparência. A máxima neste ponto é aceitar-se como se é, imperfeito. Talvez, à primeira vista, esta realidade de imperfeição possa parecer ruim, desmotivador ou até mesmo trazer uma certa decepção, mas não se deixe abater. O imperfeito fala muito mais do que nos mostrar que não somos perfeitos e que não conseguiremos atingir a perfeição. Nos fala que não somos máquinas, que não somos feitos por máquinas, que cada um de nós é único. A imperfeição grita identidade. Em tempos modernos, momento em que vivemos, a indústria, a produção em larga escala permitiu que todos tenham acesso a tudo, só que com um porém, todos têm igual, todos tornam-se iguais. O artesanal vem justamente para tirar esta falta de personalidade, a massa, e traz o único, o exclusivo, só que em baixa escala de produção. O que só a baixa escala de produção pode trazer. Fala do induplicável. Esta personalização nos fala de identidade, do seu ser único. Hoje passamos por um período forte de rompimentos e esses acabaram despertando as pessoas a olharem para dentro de si e, consequentemente, para dentro de suas moradas e locais de trabalho,
As pessoas perceberam que os espaços também contam histórias sobre elas, contam quem são. O artesanal e o artesanato nos obrigam a conhecer a origem do produto. Com a globalização, qualquer obra deixa de ser conhecida apenas em âmbito regional e abre-se para o global. Nos impele a consumir de forma consciente aquilo que tem um propósito existencial de produção. Por isso está tão ligado às etnias. De certa forma, este consumo consciente e a exposição que a globalização traz e exige de cada marca, também industrial, faz com que o consumidor consciente questione a indústria, sua identidade e seus valores. Os princípios que regem as empresas passam a ser o ponto de contato e ponto em comum para se relacionar com o seu consumidor, dando, assim, sentido para o seu consumo. O artesanal fala do contato com a pessoa que faz, que toca, que manuseia. Fala de verdade, do se comportar conforme fala, conforme discursa. Foi-se a era das aparências, foi-se a era da privacidade. O vidro transparente nos mostra isso. Armários em vidro, portas de armários em vidro, grandes janelas, portas para closets, tudo em vidro com transparência. Este item nos fala muito mais que beleza e economia de energia. Nos fala de exposição. A obrigação de ter-se tudo organizado, harmonioso, inclusive no interno, para que seja bom aos olhos de quem vê de fora, está diretamente ligado ao flow, à qualidade de vida, ao olhar para dentro de si e gostar do que vê, ao autoconhecimento, à sinceridade, ao cuidar com a mente e com a alimentação, com o que se coloca para dentro, com o que se consome, seja no tocante ao corpo, seja para os ambientes. É um basta a mentira, a aparência. Faça aquilo que se acredita. Fala de algo que vai além do tangível. É o intangível, o que é durável, o que pode e vai ser passado de geração em geração. O luxo deixa de ser o que outrora se tinha por referencial material, marca, custo. Passa a ser o artesanal, o exclusivo, o indivíduo que fez e o que consome. Ser eu, saber quem sou, qual o meu propósito. O verdadeiro luxo é a experiência consigo mesmo, com o que vem sendo carregado por gerações. Eu tenho 36 anos, faço parte da famosa geração X, mas se você tem entre 21 e 34 anos hoje, você faz parte da chamada geração Y. A geração Y, segundo estudos, é a geração que costuma ficar 70% mais em casa que as outras gerações. Estou falando isso em comparação com a geração Z, que hoje tem entre 15 e 20 anos, a geração X, que tem entre 35 e 49, e os baby boomers, nossos pais, entre 50 e 64 anos. E pasmem, mais que a geração silenciosa, que contempla os que estão acima dos 65. É muita diferença com muitas gerações. A geração Y vive a tecnologia, o virtual, de tal forma que, sem perceber, exige que o mundo real lhe gere as mesmas experiências que o virtual. Caso contrário, ficam em casa, no virtual, para não se frustrarem, ou para não terem de pagar para ficar no virtual, num restaurante ou balada com seus smartphones. Foi desse mundo, do mundo virtual, que surgiram as cores digitais. As cores digitais passam a fazer parte do mundo real, manifestando assim sua perturbação, apesar de sua beleza, para que estes se identifiquem com ela na telinha e consigam se identificar com o mundo do lado de cá. É o momento que grita ao profissional de interiores para ajudar a manifestar experiências que atraiam esta geração para fora de casa, para fora da sua casa, chamada smartphone. Talvez você esteja se perguntando em como competir aqui, no real, com o que existe lá, do outro lado da tela. Como ter as mesmas experiências? Antes, eu te pergunto, a experiência que se está buscando é a mesma ou é simplesmente experiência? Competir com o virtual não é o foco, até porque é impossível.
A intenção é buscar um ponto de contato com as pessoas, é achar uma oportunidade para lhe falar, e isso só será possível se tivermos um ponto em comum, o instagramável. Precisa ser dito que estamos num tempo de informações em excesso, em tempos de sobrecarga mental, de excessos de relacionamentos e desgastes hormonais de energia vital no virtual. É disso que nos fala o minimalismo, ponto alto do estilo escandinavo. Precisamos de ambientes de base limpa, calma, sem interferência, principalmente em casa. A casa, a residência, nos fala de energizar, de refletir e não sobre ter o último lançamento do ano sobre algum item. Este estilo, que já vem como referência há alguns anos, quer nos fazer ver o que realmente importa, as coisas simples da vida. Coisas simples da vida são relacionamento, proximidade de pessoas reais presentes no local, pessoas a quem amamos, é poder usufruir de tempo real com elas, poder cozinhar junto com as pessoas, servir à mesa juntos, assistir a um filme juntos, é deixar o celular de lado. Para isso, o design de interiores foca em ambientes que propiciem estes momentos, tirando esta geração de sua casa, a tela, e trazendo ela para dentro de sua verdadeira casa com pessoas reais, tirando esta geração de casa, em frente à tela, para se relacionar com pessoas reais em bares e restaurantes, tudo por meio de ambientes que propiciem experiências reais com pessoas reais, experiências de contato, de interação, de conforto, carinho, afeto, toque, de tudo aquilo que de certa forma é intangível, mas é a única coisa que é durável, que passa realmente de geração em geração. Um novo olhar sobre o que realmente quer dizer a importância da macro tendência 3, genética. Tudo isso é alcançado por meio de ambientes preparados para receber, ambientes preparados para acolher, sem pressa de que aquele momento termine, sem que se note o tempo passar, sem que se note que não se está mais na telinha e, principalmente, se puder ser no seio familiar, onde tudo isso não custa absolutamente nada. Ambientes que aceitem cada um como cada um é, imperfeição, feito à mão, artesanal, único. Ambientes com texturas e macrotexturas incentivam o tato, o toque, o contato, o afeto. Reeducam o ser humano em um de seus 5 sentidos, sendo o toque o sentido imprescindível para o saudável. É o momento de voltar o olhar para dentro de casa, para dentro de si mesmo, reestruturar o lar, reestruturar a si mesmo internamente também, seja de dentro para fora ou de fora para dentro, mas impossível acontecer de um lado só. Tudo isso vem como forma de sanar e prevenir as mais novas síndromes. FOMO, Fear of Missing Out, é a síndrome do medo de que o outro viva uma experiência e eu não viva. É o medo de ficar de fora de algo, de não experimentar algo. FOBO, Fear of Being Offline, é a síndrome do medo de ficar desligado, desconectado. Já que é possível que eu fique conectado o dia todo, tenho medo de acontecer de não estar quando precisarem de mim. Seja alguém ou uma promoção imperdível que eu vou acabar perdendo e ficarei sabendo quando voltar a estar online, pois todos estarão comentando sobre. Terapeutas e especialistas não conseguem mais, sozinhos, resolver estas síndromes e outras que se alastram pelo mundo, mas o design de interiores pode ajudá-los nesse processo, pode também ajudar a prevenir. Por isso, aliado ao minimalismo, quebrando um pouco do gelo e indiferença do escandinavo, temos os toques orientais que procuram reforçar o feito à mão, o estilo casa da vovó, o mármore, o metal, o ouro reafirmando suas principais características que culminam na identidade, a significância, o passado, a história, origem. O upcycling e o estilo Art Nouveau, vistos no começo desse vídeo, o feito à mão, o estilo casa da vovó, a retomada das cores,
se juntam ao oriental para reforçar a importância de resgate da história, de se olhar para o passado e dar sentido à vida, significado para a existência. Fala de identidade e busca de referência, pois sem referência nada disso pode ser construído ou resgatado. Estamos falando de algo bem mais profundo do que simplesmente ser. Estamos fazendo uma pergunta: o que é ser? Para responder a esta pergunta, em meio a tantas tendências, temos, talvez, algo que muitos poderiam não esperar ver numa feira de decor: o flow. Flow nada mais é que um estágio de conhecimento próprio e de causa, objetivo, propósito e fim em seus estágios máximos, ao ponto de o indivíduo fluir em perfeito equilíbrio entre corpo, mente e alma. É, mais uma vez, um reforço que nos diz: pare tudo, olhe para dentro, depois para o seu corpo e então para a sua casa e finalmente para o que e quem está em volta de tudo isso. Veja que o externo é o reflexo de tudo o que há internamente e vice-versa. Organize-se, cuide-se, medite, pratique exercícios, coma direito, coma bem. Estudos comprovam que nosso cérebro consome 20% de nossa energia diária, e isso se agrava ainda mais no digital, no virtual. Junto com o processo todo de resgate e busca por identidade e significado, o flow vem agregar na identidade, naquilo que é a arte, o dom, o propósito de vida de cada indivíduo. Sendo assim, torna-se obrigatório que o design de interiores e arquitetura se atentem para isso na hora de desenvolver os ambientes e projetos, proporcionando ambientes livres de ruídos e tratados acusticamente, não apenas para aproveitar uma boa música ou um bom filme, mas para a prática da meditação e de exercícios com iluminação adequada, de forma que o indivíduo consiga realmente se ausentar deste mundo para habitar seu interior verdadeiramente. Projetos com banheiros que se aproximam de mini spas residenciais, com cromoterapia, espaço para aromaterapia, banhos de imersão. São 2 chuveiros, 2 cubas, falam não somente de individualidade, mas do indivíduo. Falam também e nos mostram a necessidade de um tempo a sós, da privacidade, do momento de relaxamento para conseguir olhar para si. Cuidar de si para poder cuidar do outro. Espaços que propiciam o relaxamento, o conectar consigo mesmo para preparar-se para o mundo lá fora. Sobre a geração Y, o Isalone vem nos mostrar a diversidade que há dentro deles. Por isso, do resgate das cores que mostram e contam épocas, do passado revisitado, da palha, das etnias manifestas pelo feito à mão no decor, pelos ângulos imperfeitos, nos fala de diversificação. Não existe geração mais diversificada que a deles. É mistura de culturas, etnias, relacionamentos com todas as idades. Assim como eles, o artesanato local para o mundo é uma quebra de paradigmas. Sua mistura de informação, conteúdo e experiências virtuais se manifestam no maximalismo, que obrigatoriamente se torna atrativo para eles por ser instagramável. Este é outro ponto de contato. Por instagramável entende-se todo local com composição e cores boas para um fundo perfeito para uma foto. Como ponto alto e destacado no ambiente, impossível de passar desapercebido, o maximalismo, de tão diferente que é, acaba, de uma forma ou de outra, conversando com o restante do ambiente. É a manifestação desse indivíduo, pessoa, self no lar. Totalmente à parte, diferente, escandaloso, cheio de informação que não pode nem consegue passar desapercebido, mas que quer e pode sim conversar e se relacionar com o restante, com os demais. Fala de dualidade, de empatia, por isso também a presença tão forte do redondo, a ausência de arestas, o conflito não machuca. Bom, esta foi uma parte da análise feita a respeito da Feira de Milão 2019. Mas tenha calma, já tem-se previsão para 2029. Ela tem até nome, o Ano da Singularidade. E o que eu quero dizer com isso?
Quero dizer que a cada dia basta o seu mal, que nos cabe focar no agora. Quero dizer que é por isso e para isso que o designer de interiores existe e trabalha, para saber identificar físico, social e emocionalmente aquilo que cada ambiente precisa manifestar para que, acima de tudo, este ambiente, além de belo, funcional e habitável, ele seja objeto de transformação do indivíduo, trazendo para o ambiente a real natureza e essência do self a habitar nele, que não necessariamente agora é o que manifesta, nem a forma como manifesta. É chegar ao ponto de curar seu interior, de ajudá-lo a encontrar e manifestar a sua arte. Manifestar a tal ponto que comunique ao outro que adentra este ambiente, que na verdade adentrou nele.